Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo aqui mais uma vez com vocês e hoje com série nova. Hoje vamos iniciar a série Aliviando a Insônia. É o primeiro episódio de 3, onde iremos falar sobre o ciclo sono-vigília. Então já vamos direto para o PowerPoint. Essa série, como eu havia falado, ela é composta de 3 episódios. O episódio de número 1, ele se chama Entendendo o Ciclo Sono-Vigília. Ou seja, nós vamos aprender a fisiologia do sono, nós vamos aprender a fisiologia da vigília e, claro, com isso iremos aprender o que é que os fármacos fazem para alterar a arquitetura do sono e quais as consequências que isso pode trazer para o ciclo sono-vigília. O conteúdo dessa aula ela é dividida em 5 grandes partes. Deixa eu marcar aqui para a gente ir acompanhando. Iremos falar sobre os cronotipos. O que são os cronotipos e qual a importância de saber sobre os cronotipos. Também iremos aprender sobre o ciclo do sono e dentro do ciclo do sono quais são as fases. O que é que acontece em cada uma das fases e o que pode acontecer quando essas fases são alteradas também. Iremos aprender sobre as mudanças que acontecem com o pôr do sol, ou seja, quando anoitece, quando a luz acaba, que mudanças nos estimulam para que a gente sinta sono. Iremos também aprender sobre as áreas cerebrais que estão envolvidas no sono e as áreas cerebrais que estão envolvidas na vigília. Iremos fazer links com outras aulas que nós já assistimos, o aliviando a depressão, o aliviando a ansiedade. Tudo isso nós vimos que tem consequências ou que tem sintomas de insônia ou de hipersonia. No caso da depressão também, os pacientes podem ter hipersonia. Nós vamos ver que boa parte da explicação sobre essas alterações, sobre esses distúrbios do sono, estão relacionadas com a alteração de neurotransmissores em áreas cerebrais específicas. E vamos finalizar a aula de hoje aprendendo justamente sobre esses neurotransmissores e o que é que eles influenciam tanto no sono como na vigília. Mas antes, deixa eu me apresentar. Você pode até nem me conhecer, se você chegou a esse canal pela primeira vez, eu sou o professor Sérgio Araújo, sou professor de farmacologia, sou graduado em farmácia, tenho mestrado, tenho doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. Então, nós temos aqui um assunto extremamente importante que certamente você, no decorrer da aula, você pode ter alguma dúvida, você pode querer querer uma explicação um pouco mais detalhada sobre algumas questões. E aí, como você vai fazer essas perguntas? Você pode perguntar diretamente aqui nos comentários desse vídeo ou pode me mandar uma mensagem no privado através das redes sociais, a gente pode ver algumas delas aqui, ou através do meu e-mail também. E se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse mundo maravilhoso da farmacologia, você também pode entrar no canal como membro do canal, não só apenas inscrito do canal, mas como membro, porque os membros do canal podem ter contato diretamente comigo através do grupo do WhatsApp ou também ter acesso a vídeos exclusivos. Então tem alguns benefícios, caso você queira dar um passo adiante, você pode também ser membro do canal. Mas vamos lá. Nosso assunto de hoje, vamos entender o ciclo sono-vigília. Então, para a gente entender o ciclo sono-vigília, eu separei 4 informações que são muito relevantes para que possamos compreender e para que possamos discriminar no bom sentido. Precisamos separar aquilo que é doença daquilo que é fisiológico. E nesses 4 pontos, nós estamos destacados aí,
O primeiro ponto é, vamos falar de cronotipos. E cronotipos não são distúrbios do sono. Cronotipos são variações fisiologicamente normais. Muitas vezes a gente pode interpretar de forma errada, aquela pessoa dorme pouco, então ela tem insônia. Não, aquela pessoa ela dorme mais tarde, ela dorme mais cedo, ela acorda cedo demais, ela tem insônia. Mas na verdade ela pode pertencer a um grupo que fisiologicamente produz hormônios, produz neurotransmissores que permitem que a cronologia dela de sono, de dormir mais tarde, mais cedo, acordar mais tarde ou mais cedo, ou o tempo de sono, seja completamente adequada para ela. O segundo ponto, antes de começar o conteúdo propriamente dito, é que o nosso relógio biológico depende de claro e escuro e depende de melatonina e de adenosina. A gente vai falar sobre isso. Mas por que será que o claro influencia que nós fiquemos acordados e o escuro influencia que nós vamos para a cama dormir? O que é que isso influencia? E o que é que essa telinha do computador, essa telinha do celular, que certamente produz luz, pode influenciar nesse ciclo claro e escuro? E por que que no escuro a melatonina é produzida e no claro é a adenosina que é produzida? Qual a relação do claro com o escuro com esses dois hormônios? Iremos falar nessa aula também. Outro ponto importante é que na arquitetura do sono precisamos chegar em alguns momentos a sono profundo. Por quê? Porque é o sono profundo quem promove a recuperação fisiológica. Provavelmente, em algum momento, vocês podem ter acordado, mesmo dormindo um número de horas suficiente, mas vocês podem ter acordado e dito: hoje eu dormi mal, ou estou cansado. Não houve recuperação fisiológica. Então, quando nós não chegamos ao sono profundo, muitas vezes é isso que acontece. Essa é a arquitetura do sono. E também o sono REM, é importante chegarmos ao sono REM para que possamos ter a consolidação das memórias. A gente estuda, a gente aprende, mas a memória ela é consolidada durante o sono. A memória, a fixação daquela informação acontece durante o sono. Mas para que isso aconteça, a gente precisa chegar ao sono REM. Agora imagine o seguinte: se tudo isso que eu falei não acontece porque houve uma alteração na arquitetura do sono promovida por um hipnótico. O paciente utiliza um benzodiazepínico por muito tempo e paulatinamente esse sono REM está sendo diminuído. Certamente o paciente vai ter problemas cognitivos relacionados à memória. Vejam como é importante a aula de hoje. E o ponto 4, durante o sono, algumas áreas cerebrais, principalmente áreas inibitórias, elas vão estar mais ativas. E durante a vigília, as áreas cerebrais, principalmente relacionadas à excitação, elas também estarão mais ativas. Não dá para estar ativa ao mesmo tempo. Então, quando a área do sono estiver ativa, ela vai inibir a área excitatória da vigília. Quando as áreas excitatórias da vigília estiverem ativas, elas vão inibir as áreas inibitórias do sono. Elas não podem coexistir ao mesmo tempo. E esses hormônios, essas áreas, a gente vai entender que os fármacos podem alterar. Os antidepressivos que promovem sono porque alteram essas áreas. Os benzodiazepínicos que promovem sono porque alteram os neurotransmissores nessas áreas. E nós vamos compreender isso perfeitamente. Agora, deixa eu perguntar. Pelo que você viu até agora, nós começamos a aula agora. Mas pelo que você viu na aula,
eu já imagino que eu já mereça o seu like. Eu já imagino que você já deve ter a noção de que o conteúdo que vem pela frente é um conteúdo extremamente preciso, extremamente aprofundado. Eu quero que você saia dessa aula entendendo de fato o que é sono e o que é vigília. Entendendo de fato o que é que eu posso fazer para minimizar o sintoma da insônia utilizando fármacos. Então, se você veio para essa aula só para entender o que é sono vigília, então você já dá um like no canal, né, nesse vídeo no caso. Se você acha que outras pessoas também vão gostar desse assunto, esse assunto vai ser útil para ela, para essa pessoa, já compartilha também. Mas você que veio para essa aula com sede, com fome de conhecimento, querendo aprender farmacologia definitivamente, você deveria se inscrever no canal. Porque esse é o primeiro episódio do Aliviando a Insônia. Terão mais outros 2 episódios. Eu imagino que se você gosta do assunto, você não vai querer perder. Então, já se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que esse vídeo possa ser útil também. Voltando aqui para o nosso PowerPoint, a gente tem uma imagem muito interessante para que a gente possa refletir sobre o assunto sono. O que é que vocês observam na imagem? Bem, a pessoa bocejando, essa pessoa ela está certamente com algum grau de sono. O problema não é o sono. O problema é em que condições esse sono apareceu. Essa pessoa ela está dirigindo. O que pode ter causado esse sono ao dirigir? Bem, pode ser algum problema, alguma doença, alguma hipersonia, né? Algum distúrbio do sono que produz sono diurnamente, não apenas noturnamente. Mas vocês concordam que isso pode ser feito de medicamento também? Quando a gente pensa no tratamento da insônia, que a gente vai falar a partir do próximo episódio, quando a gente fala do tratamento da insônia, o que a gente quer é que o paciente ele durma muito bem durante a noite, não durante o dia. Essa pessoa que está dirigindo, ela pode estar indo para o trabalho, essa pessoa que está dirigindo, ela pode estar indo para a escola, né, para a faculdade. Essa pessoa que está dirigindo, ela pode estar indo para a casa de um familiar, pode estar viajando de férias. Inúmeras situações em que dirigir com o grau de sono que ela tem aí, provavelmente vai colocar ela em risco. Então, o que pode ter causado esse sono? Pode ser diversas coisas. O que acontece no cérebro de uma pessoa com sono? A gente falou que existem áreas responsáveis pelo sono, áreas responsáveis pela vigília. E nós vimos que essas áreas elas são influenciadas pela luz e pela escuridão. E se aqui não estiver num horário em que ela, né, imaginemos que ela não estivesse com sono, fosse durante o dia. O que é que pode estar influenciando as áreas do sono a estarem ativas durante o dia? A gente vai entender também nessa aula. Quais os horários onde ocorre mais acidente por sono ao volante? Será que essas áreas, ou melhor, será que esses horários eles são compatíveis, por exemplo, com o aumento da melatonina? Será que esses horários são compatíveis com um sono profundo, porque as áreas cerebrais e a melatonina ela está influenciada, existe um pico que traz para essa pessoa aquele sono, digamos assim, irresistível? E quais as consequências de se dormir pouco? E aí eu vou até marcar aqui o pouco, porque o quanto é pouco? Será que a quantidade de horas que você dorme é pouco para você? Será que a quantidade que você dorme, a quantidade de horas que você dorme é pouco para você, mas que para mim é suficiente? E esse pouco aqui, ele abre espaço para que nós possamos perguntar: o que é dormir pouco?
Dormir pouco é a mesma coisa que dormir insuficiente, que pouco é tempo. Insuficiente ou suficiente é relativo ao que eu preciso para que o sono me restaure. Os objetivos do sono é principalmente a restauração fisiológica. Então a gente abre espaço aqui para perguntar e dizer o seguinte: será que pouco é dormir menos de 6 horas? E eu já queria que você aproveitasse esse momento para uma interação. Coloca aqui nos comentários, você dorme quantas horas? Será que você dorme 6 horas e você acorda bombando? Você acorda feliz da vida, com toda energia? Então 6 horas para você não é pouco. Ou será que você dorme 8 horas por noite, o que é considerado normal, né, para os padrões atuais, 8 horas por noite, mas você acorda extremamente cansado? Eu dormi 8 horas, mas precisava de mais. Então, as 6 horas foi suficiente para alguns, mas 8 horas é insuficiente para outros. Então, dormir pouco é uma pergunta que é muito relativa, porque nós temos o que se chama de cronotipos. Tipos cronológicos que fisiologicamente dormir 6 horas pode ser normal, mas dormir 8 horas pode ser insuficiente para alguns. E a gente vai analisar agora esses cronotipos. O primeiro cronotipo que nós vamos analisar é os indivíduos ditos matutinos. Eu já posso fazer uma confissão para vocês: eu sou um cronotipo matutino. Eu sou uma pessoa que durmo cedo, acordo cedo, mas acordo com muita energia. Esse grupo ele é mais ou menos 10 a 12% da população. Ele tem o que se chama de pico adiantado. Pico adiantado de quê? Pico adiantado de melatonina. Aqui nesse gráfico nós temos a produção ou a secreção de melatonina no decorrer do tempo, no decorrer das horas do dia. O pico adiantado ele acontece quando a melatonina, o pico de melatonina acontece aqui por volta das 8 horas da noite. Então, 8 horas da noite, o pico de melatonina produz aquilo que se chama de sono irresistível, onde aquela pessoa ela vai começar a ter muito sono e muitas vezes ela vai ter uma produtividade muito baixa. São aquelas pessoas que não funcionam muito bem à noite. São aquelas pessoas em que o trabalho dela à noite tem uma certa dificuldade de ser executado. São aquelas pessoas em que planejamento em atividades intelectuais à noite é muito difícil de fazer. Por quê? Porque a melatonina, o pico de melatonina acontecendo às 8 horas, ela vai promover o desligamento neurológico cerebral para que aquela pessoa ela comece a trabalhar os sentidos do sono. Certo? Então essas pessoas elas têm uma tendência a partir daqui onde a melatonina já está atingindo níveis muito altos, ela começar a ter um desempenho menor. Então veja aí, 16 horas em diante ela começa a ter um desempenho um pouco pior. Às 8 horas, os matutinos, elas têm uma tendência maior, já está querendo dormir, já está querendo ir para a cama. O sono já começa a induzir aquela pessoa a se recolher. E vejam que, se o pico acontece às 8 horas, a queda da melatonina vai ser mais cedo também, por isso que o pico é adiantado. Então, quando nós chegamos aqui nessa estabilidade, nós temos uma diminuição de melatonina tão grande em que o despertar é comum. 4 horas para um matutino é a hora normal de acordar. 4, 5, 6 horas é um horário normal de acordar, porque os níveis de melatonina já são basais. Outro cronotipo, o indiferente. Indiferente é a maioria, 78, 82% da população é indiferente.
78 a 82% da população apresenta um pico de melatonina por volta das 2 horas da manhã. O sono irresistível, o sono onde as pessoas que estiverem dirigindo podem sofrer um acidente porque ficaram com muito sono, acontece aqui, às 2 horas da manhã. Essas pessoas, por volta da meia-noite, 11 horas, elas estão começando a ter uma queda no seu desempenho, começam a ter uma produção tão grande de melatonina que o sono começa a vir. Então essas pessoas normalmente dormem ali por volta das 11, meia-noite, no máximo 1 hora, porque os níveis de melatonina já permitem que ela entre nas fases do sono. Para essas pessoas indiferentes, acordar às 6 horas ainda é um pouco cedo, mas de 7 em diante até as 8 horas é um horário normal para elas, onde elas acordam considerando que descansaram, que dormiram a noite toda. Então, essas pessoas elas não têm horário preferencial para dormir. E o terceiro cronotipo é o cronotipo vespertino, que é uma parcela também pequena da população. 8 a 10% das pessoas elas são vespertinas. Elas acordam e dormem mais tarde. Elas têm o que se chama de pico atrasado. Olha o pico da melatonina, 6 horas da manhã, gente. É só por volta das 3, 4 horas em que elas estão começando a se sentir cansadas. Mas elas são extremamente produtivas na tarde e principalmente à noite. As primeiras horas da noite é onde elas se sentem capazes de transformar tarefas em ações. Em compensação, o pico da melatonina, como ela acontece só às 6 horas da manhã, o sono dela começou de madrugada e ela vai perdurar por boa parte da manhã também. Elas só vão considerar despertas ali por volta das 10, 11, meio-dia. Essas pessoas, elas têm insônia porque elas dormem, elas estão acordadas durante a madrugada? Não. As pessoas que são matutinas, elas são consideradas pessoas com insônia porque elas acordam 4 horas da manhã? Não. É o perfil fisiológico do sono delas que é adaptado para cada um. Essas pessoas não precisam de tratamento. Por quê? Acordar às 4 horas ou ir dormir de 1, 2, 3 horas da manhã, para elas é suficiente o tempo do sono. Elas não acordam cansadas, acordam sim restauradas. Assim como o tempo de sono. A média da população é entre 6 horas e meia a 8 horas e meia de sono. Mas existem aquelas pessoas que dormem no máximo 6 horas e meia e acordam restaurados, e acordam felizes, e acordam sem sono nenhum. São chamados de dormidores curtos. Assim como existem as pessoas que precisam no mínimo de 8 horas e meia, menos do que isso, elas acordam extremamente cansadas e com sono. São os dormidores longos. A gente precisa considerar a fisiologia normal do sono para que a gente possa dizer se aquela pessoa tem ou não tem insônia. No episódio 2 eu vou falar da definição de insônia. E a gente vai de fato chegar nessa conclusão. Que para que alguém tenha insônia diagnosticada além do tempo, é um sintoma crônico, precisamos considerar também o conceito de suficiência ou insuficiência. 6 horas e meia foi suficiente? Foi, então não é insônia. Tudo bem, gente? Então, vamos agora trabalhar o relógio biológico. Todos esses aspectos, vou dormir de que horas, acordo de que horas, dormir bem, dormir mal, depende do que nós chamamos de relógio biológico. E a gente vai começar justamente pela hora de acordar. 5 horas de acordar pode não ser o seu horário biológico de acordar. E esse relógio biológico, ele está adaptado para a fisiologia dos indiferentes, que é a grande maioria das pessoas. Entre 5 horas da manhã e 5 horas da tarde
é o período em que nós temos o quê? Luz. É o período em que nós somos influenciados pela fase de claro. E nessa fase, nós temos o quê? O organismo produz e acumula adenosina, que à noite vai facilitar a produção da melatonina. Então, nós produzimos adenosina para que à noite seja produzido a melatonina. Mas da onde vem essa adenosina? De 5 horas da manhã, quando os primeiros raios de sol começam a aparecer, até 5 horas da tarde, quando o sol vai se pôr, a gente produz toda hora, continuamente, adenosina. Essa adenosina vem da conversão do ATP em AMP, adenosina monofosfato. Bem, o ATP é a nossa moeda energética. O ATP é que nos fornece energia para que todas as ações e funções fisiológicas e citológicas elas aconteçam. Quando nós estamos gastando a energia, produzindo AMP, produzindo adenosina, olha que esperteza da natureza. Se nós gastarmos a energia, nós vamos acumular adenosina e a adenosina vai ser a marca metabólica que vai nos dizer: cara, você está cansado. Cara, você está sem energia. Tem tanta adenosina aqui que pela minha contabilidade você está sem energia. Melhor hora para você dormir. Então, o acúmulo da adenosina é a nossa marca metabólica bioquímica dizendo que estamos sem energia, precisamos dormir. E é isso que vai acontecer durante as próximas horas, das 17 às 21 horas. Os olhos percebem essa mudança de luz, percebem também esse acúmulo da adenosina, vão enviar estímulos para o cérebro e vai preparar o corpo para dormir. Então é aquela transição. Estou cansado, não tenho mais vontade de fazer isso e aquilo. Atividades que demandam muita atividade cerebral, atividades que demandam muita energia, elas são deixadas para segundo plano. E durante as próximas horas, das 21 às 3 horas, a adenosina ela começa, não é a se transformar, mas ela começa a estimular a produção da melatonina. E a melatonina que estava naquele iniciozinho ali, ela começa a ganhar uma forma de pico para que isso produza o sono. E esse pico ele é atingido ali entre as 2 e as 3 horas, lembrando que estamos falando do cronotipo indiferente. 2 às 3 horas é produzida a melatonina. E que essa melatonina, claro, vai ser produzida, vai aumentar, vai atingir o pico nesse horário aí e vai cair. Vai cair para quê? Para que o cortisol comece a ser produzido. O cortisol vai acelerar o metabolismo, aumentar a pressão, vai preparar o corpo para acordar e vai inibir a melatonina. A melatonina vai diminuindo, o cortisol vai aumentando. 5 horas, 6 horas, 7 horas é o horário que a gente está disposto para acordar, porque o cortisol está lá em cima, melatonina está lá embaixo. E esse relógio biológico ele pode ser alterado por fármacos. A gente vai ver na próxima aula, no próximo episódio da série Aliviando a Insônia, que quando a gente muda de fuso horário, não é como a gente faz com o nosso relógio físico, a gente vai lá e altera a hora para o fuso horário do país de destino. Para o nosso relógio biológico, essa alteração é um pouco mais lenta, por isso que a gente sente sono em horários esquisitos para a gente, por isso que a gente sente vontade de acordar em horários que não deveriam ser os horários normais, porque há uma adaptação e muitas vezes esse paciente precisa de fato de melatonina exógena para regular mais rapidamente o relógio biológico. E aí a pergunta mais óbvia é agora: como é a arquitetura do sono? A gente está falando de sono, de arquitetura, lá no início da aula eu falei o que nós iríamos ver, eu falei de arquitetura do sono. O que é essa tal dessa arquitetura do sono? A gente está vendo aqui uma moça, ela está dormindo,
e ela monitora o seu sono através de um relógio, de um gadget, né, de algum dispositivo eletrônico que vai monitorar o sono, medindo ali os batimentos cardíacos, medindo ali as vezes que ela se movimenta ou que ela fica imóvel, e outros parâmetros que, quando juntam tudo, o algoritmo desse dispositivo eletrônico vai concluir que você está em determinadas fases do sono. Estou no sono mais leve, estou no sono mais profundo, estou no sono REM. E ele vai criar um gráfico semelhante a esse, como nós estamos vendo aqui, que atinge picos e nós sabemos que estamos acordados, sono leve, sono profundo, em determinadas horas da noite. Então vamos analisar esse gráfico. Então nesse gráfico aqui a gente pode ver que em determinados momentos aquela pessoa, pelos parâmetros que eu falei, se mexe, se tem atividade cerebral, se os batimentos cardíacos estão em determinada frequência, a gente pode determinar, o algoritmo determina que aquela pessoa ela está acordada. Então, pode estar acordado, pode estar em sono REM, que no primeiro ciclo ele não existe. Claro, o primeiro ciclo ele está no finalzinho, né? Não é que não existe, ele está no finalzinho do ciclo, mas ele corresponde a essa faixa aqui. Sono profundo, ou melhor, sono leve, o paciente vai estar em sono leve, a pessoa vai estar em sono leve ou vai estar em sono profundo, essa parte mais de baixo aqui. E quando ela termina o sono profundo, a próxima fase vai ser o sono REM. Então nós temos essas fases, ou ele está acordado, ou ele está dormindo, e se estiver dormindo, o sono pode ser leve, profundo ou sono REM. Lembrando que o sono leve e sono profundo, ele pode ser agrupado em sono não REM. Então a gente pode dividir sono REM do sono não REM, porque a gente vai ver que tem características diferentes. Quando nós olhamos para esse momento, passando por cada uma dessas fases, isso corresponde a um ciclo do sono. A gente completa um ciclo quando a gente sai da vigília, passa para o sono leve, sono profundo e depois sono REM. Completou um ciclo, e esse ciclo tem normalmente um tempo de 90 a 120 minutos. Pode ser de 1h30 a 2 horas de sono. Bem, se a gente consegue dizer que um ciclo do sono ele é completo em 90 a 120 minutos, considerando uma noite de 8 horas, a gente vai ter aí aproximadamente 5 ciclos do sono completo. E aí vem uma pergunta: será que quando a gente dorme durante o dia, vou dar um cochilo de meia hora, dá para a gente completar um ciclo do sono? Será que aqueles 30 minutos que a gente dormiu, a gente consegue de fato ter uma restauração? Dificilmente, porque não vai chegar num sono profundo, não completou o ciclo completo, não chegou no estágio de sono profundo. E a gente vai ver que o sono profundo é importante para essa restauração das funções orgânicas. Mas é claro que quando a gente deita, a gente descansa um pouco a mente, a gente se sente um pouco descansado, mas não a ponto de restaurar as funções orgânicas. O que é que nós temos de diferente no decorrer dos ciclos do sono? Primeiro, considerando que no primeiro ciclo do sono, o sono REM tem uma participação bem modesta, de 5 minutos aproximadamente. No segundo ciclo, 10 minutos, depois 15 minutos. E veja que no último ciclo do sono, o sono REM pode chegar a 60 minutos. Qual a tendência, então, do sono REM no ciclo do sono? É aumentar. A tendência é aumentar. A gente começa com sono REM em uma proporção pequena e a gente tende a aumentar até chegar aproximadamente a compor o ciclo inteiro do sono. Outra característica que a gente pode ver aqui é que a nossa tendência é que o sono vai ficando cada vez mais superficial. No primeiro ciclo, a gente chega ao sono profundo. No segundo ciclo, a gente também chegou a um sono profundo. Mas veja que no terceiro ciclo, não necessariamente chegou ao sono profundo.
No quarto ciclo, semelhantemente. E veja que no quinto ciclo, nem no sono leve a gente chegou. A gente teve praticamente só sono REM. E essa tendência é fácil de entender à medida que a gente está se preparando para acordar. Se a gente está se preparando para acordar, o sono profundo cada vez menor e o superficial também cada vez menor facilita esse processo de despertar. E quando a gente tem essa arquitetura do sono e ela é modificada pelo quê? Modificada por fármacos, por exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, benzodiazepínicos que reduzem o sono REM, a gente começa a entender que o sono REM vai ter, a função dele vai ser menor com pessoas que têm o uso de benzodiazepínicos. Se a gente tem fármacos que aumentam o tempo de sono, mas que o tempo de sono agora é principalmente sono leve, a gente vai ter impactos também por causa da função do sono leve, tá certo? Então a gente precisa entender o seguinte: se os dois primeiros ciclos do sono, eles estão comprometidos, o sono profundo ele está comprometido. Porque o sono profundo acontece nos dois primeiros ciclos. Só que dividir o sono em sono leve e sono profundo é apenas a primeira parte, apenas o início da nossa história. O sono leve, ele tem duas fases. Fase 1 e fase 2, elas pertencem ao sono leve. O sono profundo também tem duas fases, a fase 3 e a fase 4. E depois, isso se chama sono não REM, porque depois nós temos o sono REM. Então vamos entender o que é que acontece em cada uma dessas fases. Fase 1. A fase 1 é a transição entre o sono e a vigília. Acho que todo mundo já deve ter tido essa experiência de que estava ali próximo de dormir e começou a cochilar. Em alguns momentos nem percebeu que a televisão que estava ligada passou uma parte substancial da programação que você estava assistindo. Muitas vezes a gente nem percebeu, estava escutando um podcast, estava dormindo, nem percebeu a quantidade de informações que se passaram e ela não compreendeu. Então essa é a transição entre o sono e a vigília. Essa fase 1, ela representa um percentual relativamente pequeno do sono, é de 2 a 5%. É o cochilo que a gente tem no início do sono. Ela pode durar aproximadamente 15 minutos. E nessa fase há um relaxamento dos músculos. A gente começa a perceber uma certa flacidez muscular. Isso é bem típico quando a gente percebe que o nosso pescoço muitas vezes cai durante essa fase 1. A musculatura ela não consegue sustentar a cabeça e a gente tem aquela queda, né, do pescoço bem típica da fase 1. Nessa fase 1 também a respiração fica mais leve. A gente nem percebe que alguém está respirando. Bem leve. Fase 2. Fase 2 ainda é sono leve, mas acontecem algumas coisas diferentes. Essa fase 2 é proporcionalmente a maior fase de todas. Quase metade, ou mais da metade, né, 45 a 55% de todo o tempo de sono é na fase 2. E na fase 2 é onde acontece o sono de ondas rápidas. É na fase 2 onde há uma desconexão do cérebro com estímulos externos. Eu começo a não escutar barulhos, eu começo a não escutar ou perceber o toque leve, alguém querendo acordar para levar para a cama. Então essa desconexão, ela é meio que uma transição entre o sono leve, que é a fase 2, e o sono profundo, onde eu vou ter uma diminuição da atividade metabólica e fisiológica de muitos órgãos. Então eu preciso estar desconectado, eu preciso estar alheio a estímulos externos, porque eu entrar na fase é como se você estivesse fazendo fazer uma analogia, é como se você estivesse fazendo um download. Se você corta energia, o download é interrompido, o arquivo ele está comprometido, ele não pode ser utilizado.
Você está numa fase em que o sono profundo vai iniciar. A restauração fisiológica e metabólica vai se iniciar. Eu preciso desconectar da possibilidade de me tirar da tomada. Bom, a temperatura começa a diminuir, a temperatura do corpo começa a diminuir. Isso pode ser monitorado pelos gadgets eletrônicos que fazem esse monitoramento do sono. O ritmo cardíaco, a frequência cai. Então, nosso coração, que tem um batimento mais acelerado durante o dia, à noite ele cai para as fibras cardíacas descansarem. Claro, não vai zerar, mas vai diminuir a um ponto em que vai manter apenas a fisiologia dos órgãos e tecidos. E também a frequência respiratória vai diminuir. Aí aquela pessoa entrou na fase 3, sono profundo ainda. Fase 3 corresponde a 3 a 8% do tempo de sono. É o chamado sono restaurador. Se aquela pessoa não entrou na fase 3, ela pode dormir 8, 9, 10 horas, ela vai acordar no dia seguinte cansada. Se a pessoa não chegou na fase 3, ela vai dizer, parece que eu nem dormi. É a fase 3, onde é a fase que vai restaurar fisiologicamente. A gente viu que a fase anterior há uma diminuição do ritmo cardíaco, há uma diminuição do ritmo respiratório, há um relaxamento muscular, o fígado começa a produzir um metabolismo um pouco mais lento, o cérebro está desligando, a gente tem descanso e restauração de toda a fisiologia de uma forma geral. É reforçado pela serotonina. A gente já viu na série Aliviando a Depressão que os pacientes que têm depressão, eles podem ter insônia. E os pacientes que têm depressão, não têm alguns deles deficiência de serotonina? Olha a serotonina aí. Esses pacientes que têm insônia, eles podem até dormir, mas eles dificilmente vão chegar à fase 3, dificilmente vão chegar ao sono profundo. E também a atividade cerebral começa a diminuir. Não só a atividade orgânica de uma forma geral, mas a atividade cerebral também. E a fase 4? A fase 4 corresponde proporcionalmente a 10 a 15% do tempo de sono. É na fase 4 onde o sono é mais profundo. É na fase 4 onde a gente percebe que aquela pessoa é quase impossível acordá-la, porque o sono é muito profundo. É na fase 4 onde há a liberação de outros hormônios além da melatonina, somatostatina e hormônio do crescimento. Isso me faz lembrar da minha mãe. Quando eu era criança, dizia, você precisa dormir porque o sono ajuda você a crescer. Tá aí, ela tinha razão. Na fase 4, e se as pessoas não chegam na fase 4, elas vão ter, de fato, dificuldade no desenvolvimento do crescimento. E também é o momento em que o corpo repõe as energias do desgaste diário. Na fase 3, ela tem uma recuperação orgânica. Na fase 3, os músculos descansam, o coração descansa, o cérebro descansa, o fígado descansa, o pâncreas descansa. É na fase 4, onde aquele ATP que a gente viu no relógio biológico, que é gasto das 5 da manhã às 5 da tarde, ele vai ser reposto. É na fase 4 em que toda a energia que eu vou precisar quando eu acordar, ela vai ser reposta. Da mesma forma, quem não chega na fase 4, chega de manhã e diz, eu estou muito cansado, eu não tenho energia para nada, não tenho disposição para fazer minhas atividades, porque precisa do sono profundo. E claramente a gente vê que se um fármaco altera essa arquitetura, e a gente vai ver na próxima aula, no próximo episódio 2 e também no episódio 3, que vários fármacos alteram a arquitetura do sono, aumentando o tempo de sono, mas fazendo com que as fases predominantes sejam fase 1 e fase 2, sono leve. Se eu não chego no sono profundo, meu tempo de sono aumenta, mas eu acordo indisposto.
eu acordo cansado, porque nem tem sono restaurador, nem tem sono que vai repor as energias. E o sono REM? Para que serve o sono REM? O sono REM tem uma participação importante também, de 20 a 25% do tempo de sono. É no sono REM onde o tônus simpático e o tônus muscular cai drasticamente. É onde a musculatura fica realmente muito relaxada. É aqui onde o coração realmente cai muito atividade. Toda atividade que depende do sistema nervoso simpático, ela cai muito. A adrenalina está em níveis baixíssimos no sono REM. Mas que os processos neuroquímicos e corticais estão muito ativos. É aqui onde o cérebro está mais ativo. É aqui onde o cérebro está fazendo todas as funções que ele não tinha feito até agora durante a noite. E essas funções estão principalmente relacionadas à produção de sonhos e consolidação da memória. E vejam que importante, se o paciente utiliza por muito tempo um fármaco que vai alterar o sono REM, vai diminuir o sono REM, essa pessoa ela não tem exposição suficiente ao sono REM para promover essa consolidação da memória. O que é que nós observamos ao longo prazo? Que esse paciente tem problemas cognitivos. E nós vimos também, nós vamos ver, aliás, também que neuroquimicamente o sono REM tem neurotransmissores que estão associados a algumas doenças neurodegenerativas. E a gente começa a pensar também, então as pessoas que têm sintomas de perda de memória também está relacionado com o sono, com a perda de uma fase importante do sono, que é o sono REM. Se o sono REM é tão importante, o que acontece se houver diminuição do sono REM? Por doença, por sono ruim, por drogas, o que vai acontecer? Então o cérebro e o corpo eles tentam alcançá-lo a todo custo. Então vai ocorrer o que se chama de rebote do sono REM. Se eu utilizo um benzodiazepínico e esse benzodiazepínico está continuamente diminuindo o meu sono REM, quando eu paro de usar, eu tenho um rebote do sono REM. Rebote do sono REM significa o quê? Que aquela pessoa pode ter o que se chama de sonhos vívidos, uma espécie de alucinação durante o dia, e também um sono geral menos reparador. Nós temos um tempo de sono. Se a arquitetura do sono diz que o sono REM tem uma pequena proporção no início e vai aumentando, e que agora o sono REM está em grandes proporções durante todos os ciclos do sono, porque ele está tendo um rebote de sono REM, se eu aumento o tempo de sono REM, eu fatalmente diminuo o tempo dos outros estágios do sono. Fase 1, 2, 3 e 4. Se eu não tenho 3 e 4, eu não tenho sono restaurador, eu também não tenho sono para repor minhas energias. Se eu não tenho fase 1 e fase 2, eu não consigo preparar o meu corpo para que entre nas fases mais profundas do sono. Então, ter sono REM de menos para depois ter um rebote de sono REM é extremamente ruim, porque o sono reparador ele vai ser deficiente. Diferença do sono com a idade. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Eu acho que já faz algum tempo que a aula começou. Se você tinha dúvidas da entrega do conteúdo, eu imagino que agora já não tem mais dúvidas. Então já aproveita, se inscreve no canal, marque as notificações, porque quando você se inscreve no canal, você simplesmente diz, eu quero fazer parte dessa comunidade. Mas quando você diz, eu quero ser notificado, você demonstra a importância pelo conteúdo aqui existente. Esse conteúdo aqui é gratuito para você. Se você tem sede, se você tem fome por conteúdo, se você tem sede, se você tem fome por aprofundamento no conteúdo, você está no lugar certo. Mas se inscreve no canal e marca as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Toda semana você vai ser notificado se um vídeo novo estiver no ar. E aqui na tela também a gente pode ver um QR Code. Nesse QR Code, ele vai levar você para uma área de membros do canal.
Assinar o canal e marcar as notificações é apenas o primeiro passo da sua liberdade de conhecimento farmacológico. Quando você se torna membro do canal, você está dizendo para si mesmo: eu quero dar um passo adiante, eu quero aprender mais, eu quero estar próximo do professor Sérgio, eu quero tirar dúvidas diretamente com ele, eu quero ter acesso aos vídeos exclusivos para os membros do canal. Então aproveita essa pausa, beba uma água, toma um café, a gente está mais ou menos na metade da aula, já se inscreve no canal se você acha que esse conteúdo é suficiente, mas se você quiser dar um passo à frente, quiser realmente se atualizar continuamente com a farmacologia, também considere ser membro do canal. Vamos voltar aqui para falar sobre diferenças do sono com a idade. E isso é extremamente importante porque a gente nota claramente que, por exemplo, adolescentes eles dormem por mais tempo, de forma mais profunda, mas que existe uma tendência com o envelhecimento das pessoas terem mais insônia. E a gente tem um problema porque se os idosos têm uma tendência a ter mais insônia, e se eles utilizam hipnótico, e se eles têm uma chance maior de ter sono diurnamente também com uso de hipnótico, o paciente idoso é aquele paciente que tem boas chances, por exemplo, de queda por uso de hipnóticos. A gente vai falar sobre isso nos 2 próximos episódios. Por hora, o que a gente precisa analisar são os gráficos. Aqui nós temos os mesmos gráficos mostrando os ciclos e as fases do sono, e a gente pode ver claramente que os jovens eles têm uma tendência a ter mais sono REM e também mais tempo de sono profundo. Sono REM está marcado aqui com essa parte mais azul, menor no início, né, como a gente já conhece. Aqui a gente já tem bastante sono REM, aqui a gente tem ainda mais sono REM, e aqui a gente tem um sono REM um pouco menorzinho, mas o paciente vai começar a despertar. Então tem mais sono REM o jovem, só que o jovem também, sono profundo é a partir da fase 3, estágio 3 do sono. Fizer uma linha aqui, veja quanto sono profundo o paciente tem. Começa a ter sono profundo aqui, aqui tem um pouco do sono profundo, aqui ainda continua com sono profundo. Isso a gente está falando de 5 horas. O paciente que é jovem pode ter sono profundo até mais próximo do horário de despertar. Claro que o horário de despertar aqui vai ser um pouco mais adiantado, porque com o sono profundo é difícil o paciente de fato acordar. Ele vai ter que diminuir esse sono profundo para que haja despertar. O idoso, ele tem um perfil muito diferente. A gente pode ver aqui pelo gráfico. Ele tem menos sono REM. Aqui nós temos um pouco de sono REM. Aqui nós temos um pouco mais de sono REM, mas veja aqui, no final do sono, a quantidade de sono REM é pequena. E a quantidade de sono REM é pequena porque, normalmente, com o envelhecimento, o paciente tem neurotransmissores que são importantes para o sono REM diminuídos também. Além de menos sono REM, ele tem menos tempo de sono profundo. Vou fazer o mesmo traço aqui. Chegou a sono profundo aqui por pouquinho tempo, os outros ciclos nem a sono profundo ele chegou. É uma pessoa que normalmente tem sono leve o tempo todo durante a noite. O sono é muito fragmentado, veja que os ciclos são curtos. Eles iniciam um ciclo com menos de 30, 40 minutos, ele já entrou em outro ciclo. Ciclos são mais curtos. Mas quais são as áreas cerebrais que estão ativas no sono na vigília? Para a gente poder entender o que é que os fármacos vão fazer com esses neurotransmissores e, consequentemente, vão fazer com o sono e com a vigília. Durante a vigília, nós temos algumas áreas ativas. Áreas que são mais excitatórias. É o hipotálamo lateral, que produz principalmente esse neurotransmissor aqui, orexina. Então, se a gente quer que o paciente vai acordar, se ele vai estar em vigília, lógico, durante a noite não é para ter vigília. Mas se durante o dia ele vai estar desperto, ativo, ele vai estar com essa área do hipotálamo lateral muito ativa, produzindo a orexina.
principalmente orexina, mas vejam que tem GABA também. O núcleo pré-óptico túbero-mamilar, produtor de histamina, é a segunda área cerebral extremamente importante da vigília. E a gente começa a entender que quando alguém usa um antihistamínico, por exemplo, que bloqueia as ações da histamina no sistema nervoso central, o que a gente está bloqueando é a atividade do núcleo pré-óptico túbero-mamilar. Consequentemente, a histamina que é envolvida na vigília não vai ter sua ação, aquela pessoa vai ter sono. Alguns antidepressivos também têm essa ação antihistamínica. Então, nós temos duas áreas extremamente importantes que são ativas na vigília. Hipotálamo lateral, orexina, núcleo pré-óptico túbero-mamilar, histamina. As outras áreas são áreas mais acessórias, são áreas mais regulatórias, são áreas mais responsáveis pela passagem de fase, pela manutenção naquela fase, pelo tempo na qual o paciente tem sono. É a área tegumentar ventrolateral. Dopamina é o principal neurotransmissor dessa área. O locus cerúleo, principalmente noradrenalina. E o núcleo dorsal da RAF, principalmente serotonina. Então são áreas que são mais regulatórias, mas vejam que tem os mesmos neurotransmissores que a gente já viu nas séries Aliviando a Ansiedade e Aliviando a Depressão, que estão envolvidos com a fisiopatologia desses dois problemas neuropsiquiátricos. Dopamina, noradrenalina e serotonina regulam positivamente a vigília nas áreas tegumentar ventral, locus cerúleus e núcleo dorsal da RAF. Só que a gente não está só em vigília, a gente está em sono. Só que antes de entrar no sono, a gente tem uma transição. Primeiro, a transição da vigília para o sono não REM. Fase 1, 2, 3 e 4, sono leve e sono profundo. Quem faz isso principalmente é o quê? Melatonina. A gente vai ver no próximo episódio, falando de insônia primária, que a melatonina tem principalmente essa função de passar da vigília para o sono. Por quê? Porque o principal problema do paciente é na indução do sono, é iniciar o sono. Depois que ele inicia o sono, ele não acorda à noite, ele não acorda cedo, mas ele tem dificuldade de iniciar o sono e a melatonina tem essa função, porque agindo em receptores MT1 e MT2, vai promover essa passagem da vigília para o sono. Mas além da vigília para o sono, a gente tem que passar também do sono não REM para o sono REM. E quem faz isso é o quê? O GABA. Quem faz isso também é a melatonina através do receptor MT2, mas principalmente o GABA. A gente começa a entender que todos os fármacos que reforçam a atividade GABAérgica fazem com que o sono não REM passe para o sono REM. É o que os benzodiazepínicos fazem, por exemplo. É o que alguns fármacos, como alguns antiepiléticos, que agem no GABA, também têm a propriedade de sono. Então, são ativos na transição. E no sono, o botão off, o botão desligar. Quem é que faz esse papel do botão desligar? Olha aqui o GABA, gente. É o GABA, o receptor inibitório, quem desliga, quem apaga a luz. No tálamo cortical e na área pré-óptica ventrolateral. São as duas áreas que têm neurônios GABAérgicos e que produzem esse efeito de desligar, diminuir a atividade cerebral. Temos também o sono REM. É no sono REM onde o neurônio está mais ativo. É o sono REM que faz o papel do botão liga. Todo o corpo está descansando, músculos estão relaxados, o coração, batimento cardíaco baixo, frequência cardíaca baixa, toda atividade baixa, mas o cérebro está ativo. E a atividade cerebral depende do quê? De excitação. Então a gente tem no prosencéfalo acetilcolina. E a gente lembra que o sono REM é o sono, é a fase do sono onde nós temos a consolidação das memórias. E aí a gente fazendo associação com a acetilcolina, a gente começa a entender que pacientes que têm Alzheimer
diminuição de acetilcolina e nós temos dificuldade de reter e consolidar memórias. No núcleo sublátero dorsal, também vai ter acetilcolina, mas aqui nós temos o glutamato, né? Atividade cerebral, né? Citabilidade que a gente quer, tegumento, pedúnculo, pontino, mais uma vez acetilcolina, mais uma vez o glutamato. Medula ventrolateral, a gente tem aqui a glicina, que é um neurotransmissor excitatório também. Então, nessa fase do sono REM, a gente precisa de atividade cerebral. Nessa fase do sono REM, a gente precisa de neurotransmissores que são excitatórios. Então, a gente tem uma gangorra aí para resolver. De um lado, nós temos aqueles que preferem vigília, o cérebro está extremamente ativado, vermelhinho, excitado, é o núcleo, é o lóculo cerúleo, produtor de serotonina e também produtor de noradrenalina, é o núcleo túbero-mamilar, produtor da histamina, é o núcleo da RAF, produtor de serotonina. Do outro lado do ringue, ou do outro lado da gangorra, nós temos aqueles que preferem o sono e que diminuem a atividade cerebral, atividade inibitória, o cérebro está azulzinho. É o núcleo pré-óptico ventrolateral, produtor de GABA. Então, quando aquela pessoa resolveu, ou quando a pessoa resolveu, não, quando a pessoa está na vigília, no estado de vigília, quem está pesando mais o pé é o lado que vai excitar o sistema nervoso central. Como não dá para ter excitação e inibição coexistindo, nós temos um feedback negativo para o núcleo pré-óptico ventrolateral. Não é produzido GABA. Por outro lado, quando aquela pessoa está dormindo, nós temos um aumento da atividade GABAérgica e ela, por si só, é inibitória dos núcleos excitatórios. Então, é isso que nós temos que acontece na transição do núcleo da vigília para o sono. Então, significa que, pela definição de sono-vigília, alterar os níveis de neurotransmissores significa induzir o sono ou significa induzir a vigília. Só que quando a gente pensa em neurotransmissores induzindo o sono à vigília, isso não é simplesmente uma chave liga-desliga. Nós temos transições. Quando há um aumento proporcional de um neurotransmissor do outro, a gente tem, por exemplo, se a gente está pensando em usar um hipnótico, antes dele dormir, ele fica desatento. Vamos voltar para aquela mulher lá dirigindo com sono. Ela não necessariamente vai estar dormindo, mas ela pode ficar desatenta o suficiente para passar um sinal vermelho. Ela pode ficar desatenta o suficiente para não frear o carro no carro que parou na frente. Ela pode ficar desatenta o suficiente para não perceber que alguém, um pedestre, passou na frente na faixa de pedestre. Então, a desatenção é o primeiro sinal de que esses neurotransmissores que são responsáveis pela vigília estão baixos, ou pelo menos estão diminuindo a ponto de diminuir a atenção do paciente. Então, quando a gente fala de induzir o sono, principalmente induzir o sono em horários que não é exatamente noturnos, um horário em que o paciente acordou ainda com sono, o primeiro sintoma é a desatenção. Também, se o paciente tem uma diminuição ainda maior, uma atividade ainda maior de sono, a gente, depois da desatenção, a gente tem disfunção cognitiva por causa da estimulação insuficiente. Tem dificuldade de memorizar as coisas, tem dificuldade de aprender, de entender, tem dificuldade de executar uma tarefa, principalmente pensando aí em prazos. O paciente começa a ter sonolência diurna, até que nós chegamos, de fato, no momento de adormecer. Então, é um desligamento espectral do cérebro, uma diminuição espectral do cérebro do sistema nervoso central. Assim como o paciente que tem insônia, a hipervigilância, a insônia é a primeira parte da atividade cerebral excessiva. Se nós não tratamos essa insônia, trazendo ele para um nível de equilíbrio, esse paciente ele pode começar a ter uma disfunção cognitiva por uma hiperestimulação.
pode começar a ter dificuldade para aprender, dificuldade para prestar atenção. Depois, medo e pânico, que são sintomas de ansiedade, alucinações e psicose. Então, tudo isso são sintomas de um aumento da atividade, uma excessiva ativação cerebral. E quando a gente olha para os neurotransmissores, a fase de acordado tem muitos neurotransmissores que são responsáveis pela vigília. É a norepinefrina, é a serotonina, a histamina, acetilcolina, orexina, glutamato. Reduzir isso vai produzir sono, mas reduzir todos ou reduzir alguns em proporções muito desiguais pode deixar o paciente não só com sono, mas sonolento de forma diurna. Então a gente precisa pensar em como vamos acomodar essa proporção de neurotransmissores que podem ser reduzidos. O sono não REM, a gente tem muitos neurotransmissores que são reduzidos também. Todos eles são reduzidos. Mas a dependência principalmente de quê? De orexina e de glutamato. Quando a gente pensa no sono REM, aquele sono que a atividade cerebral é importante, a gente pensa que norepinefrina e serotonina são os principais responsáveis, quando em níveis muito baixos, de que o paciente atinja o sono REM. Quando a gente precisa que esse paciente atinja o sono REM, a gente precisa diminuir principalmente norepinefrina e serotonina. De forma secundária, a histamina. Então, a histamina não tem muita relação com o sono REM. De forma secundária, orexina. E além de diminuir, a gente precisa aumentar a acetilcolina e precisa aumentar o glutamato. Eles são os principais responsáveis pelo sono REM. Mas agora estamos com sol, acordamos, a luz entrou, abrimos a janela. O que é que acontece quando esse maravilhoso astro promove a entrada de luz pela nossa janela? Então essa luz, ela chega até a retina, através do trato retinotalâmico. Essa luz é estimulada, tem neurônios. Esses neurônios produzem impulso nervoso. Esse impulso nervoso chega até o núcleo supraquiasmático, estimulando o núcleo supraquiasmático, que é o núcleo inibitório da glândula pineal. Quanto mais estimulado o núcleo supraquiasmático, mais inibida vai estar a pineal. E quando a pineal está inibida, nós temos diminuição da produção de melatonina. Então, durante o dia, nós temos sol. Das 5 às 5, não produz melatonina porque o sol inibe a produção da melatonina. Quando nós vamos para um país onde o fuso horário é muito diferente, o que nós observamos é que a melatonina continua sendo produzida, mas o estímulo claro e escuro ele é diferente. Claro, se nós temos esse aspecto de diminuição da melatonina, esse núcleo supraquiasmático, fazendo analogia com o ligado e desligado, quando a luz do sol bate, a gente precisa o quê? Que o núcleo supraquiasmático ele esteja hipofuncionante. Porque o núcleo preóptico ventrolateral, ele não vai precisar produzir a melatonina. Ele não vai poder produzir a melatonina porque é durante o dia. A vigília tem que predominar. Então, nós temos aqui uma hipofunção do núcleo preóptico ventrolateral e uma hiperfunção do núcleo túbero-mamilar, que é produtor de histamina, estimulando aqui o córtex cerebral para que possamos ter produtividade, pensar mais, ter capacidade de aprender. Então, tudo vai estar ativado no sistema nervoso central. Mas, chegou a noite, escuridão, a luz caiu, não temos telas para estimular nossa retina. Sem a luz, não temos o estímulo do trato retinotalâmico, o núcleo supraquiasmático está inibido, mas a glândula pineal agora está ativa, produzindo bastante melatonina, e aí nós temos uma inversão. Se o núcleo supraquiasmático está produzindo a melatonina, nós temos que o núcleo pré-óptico ventrolateral está bastante ativo, ele é GABAérgico, e o GABA vai inibir o núcleo túbero-mamilar. Vejam que tudo aqui está inibido, propício para aquela pessoa dormir tranquilamente durante a noite.
Então, todo esse conteúdo até agora foi apresentado para que possamos iniciar a aplicação. Como é que a gente vai aplicar agora o nosso conhecimento? O que nós aprendemos nessa aula, vamos aplicar através de casos clínicos. E esse é o primeiro caso clínico da série. Vou ler para vocês. EP é uma mulher de 31 anos que solicita um medicamento para tratamento da insônia. Bem, qual é a questão dela? Ela retornou para o Brasil de Hong Kong, na China, há 2 dias e agora está tendo dificuldade para dormir. Hong Kong, a China e o Brasil têm uma diferença de fuso horário muito grande. E a gente vai entender como é que essa insônia, que é uma insônia primária, ela vai ser tratada, né? Qual vai ser o manejo terapêutico. Então, quando ela chegou em Hong Kong, ela foi dormir imediatamente, 16 horas, porque o fuso horário era muito diferente. Mas ela acordou no horário em que no Brasil seria o horário propício para ela acordar, só que lá em Hong Kong era 3 horas da manhã. Seu padrão de sono se ajustou à visita depois de 6 semanas. Ela não tomou medicamento nenhum. 6 semanas depois, ela estava com seu padrão de sono ajustado, mas foi o momento em que ela precisou retornar ao Brasil e agora ela eleva de 2 a 3 horas para adormecer. Ela tem dificuldade de acordar de manhã, muitas vezes despertando apenas depois do meio-dia, e ela precisa estar alerta durante o dia para exercer seu papel de professora. E esse caso clínico, gente, é o caso clínico que a gente vai resolver no próximo episódio da série Aliviando a Insônia, episódio número 2, que se chama Tratamento da Insônia Primária. Esse fenômeno tem um nome, é jet lag. A gente vai aprender como tratar o jet lag farmacologicamente no episódio 2. Eu já peço para vocês marcarem no seu calendário. E vamos finalizar nossa aula com a frase de hoje. Muitas pessoas dizem que o intelecto é que faz um grande cientista, mas elas estão enganadas. De acordo com Einstein, é o caráter que diz que faz um grande cientista. Então, se você chegou até o fim dessa aula e principalmente se você se sente grato pelo que eu trouxe para vocês, se você acha que o conteúdo foi importante para você, se você se sente agradecido a mim por isso, aproveita e faz um print aqui desse slide com o Einstein, dessa frase, coloca nas suas redes sociais e me marca. Eu vou ser extremamente feliz, vou estar extremamente feliz por saber que você gastou um pouquinho do seu tempo para demonstrar gratidão por essa aula. E claro, se você também quiser ter acesso a esse PowerPoint, o vídeo você tem acesso gratuito, mas se você quiser ter acesso a esse PowerPoint, se você gostou dele, se você quer utilizar ele para alguma aula, alguma palestra ou alguma atividade sua, ele pode ser baixado através desse QR Code. Não só ele, mas você vai ter acesso a todos os PowerPoints da série Aliviando. Esses que já estão disponíveis, as aulas que já estão disponíveis e todas as aulas futuras garantidas pelo acesso através desse QR Code. Tá? Então chegou o momento de você colocar sua dúvida. Até agora só eu falei. Eu quero escutar você também. Então aproveita que estamos finalizando a aula, já coloca aqui nos comentários sua dúvida, sua sugestão, seu elogio, todos serão muito bem-vindos. E mais uma vez eu queria agradecer por você ter chegado até aqui. Você chegar até o fim de uma aula é um exemplo claro que você está disposto a investir no seu próprio conhecimento, na formação para ser um excelente profissional. Isso é uma excelente característica. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui nessa aula e não percam o episódio 2 da série Aliviando a Insônia. Eu vou falar sobre insônia primária. Então, até a próxima videoaula.